Aqui estamos, diante da Tua Palavra, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos inclinar a entender a Tua Palavra. O Senhor fala conosco esta manhã, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós, e muitos já dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Até aí, irmãos. Glória a Deus. É um texto que sempre está expondo aqui na ceia do Senhor, né? Para sempre a gente está tendo entendimento do que é a ceia do Senhor, né? Então, nós sabemos que a origem da ceia, quem edificou essa ceia, quem trouxe essa ceia, nós sabemos que foi o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos como. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25. Paulo é bem claro a dizer, porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. E o Senhor, na mesma noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então sabemos pela palavra de Deus que a ceia foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E sabendo que a ceia foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, irmãos, que isto é algo santo. É uma ordem que o Senhor deixou para a igreja: fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que quiseres, em memória de mim, de comer e beber, lembre do Senhor Jesus Cristo. Então ele deixou a ceia do Senhor, ele passou para os discípulos a ceia do Senhor, e Paulo aqui traz aos Coríntios, mostrando, irmãos, qual é o direcionamento da ceia. Nós não estamos aqui para tomar um suco de uva e comer pão, não. Estamos aqui para nos lembrar o que Jesus Cristo fez sobre a nossa vida. Aonde nós estávamos mortos, presos, escravizados nos nossos pecados, e o Senhor veio e nos libertou de lá. Ele te tirou das cadeias, irmãos, a qual você nunca iria sair. Nunca, irmãos. Não há religião, não há homens que iriam lhe tirar do pecado. Você mesmo, você nunca ia conseguir, porque você amava isso. Isso era uma coisa que satisfazia a sua vida. Então como você vai largar algo que você ama? Não tem como. Mas o Senhor abriu o nosso entendimento, e nós começamos a enxergar que estávamos errados diante de Deus. Deus, um Deus santo, nós podres, imundos, mas o Senhor fez a gente enxergar. O Espírito Santo nos levou a arrependimento, irmãos. Glória a Deus. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje. As pessoas estão sentindo um sentimento da carne, mas não está tendo arrependimento. Aceitei Jesus. Aí você vê daqui a pouco aí na bagaceira, se afasta da igreja. Às vezes o pastor dá uma repreensão para corrigir, para chamar para que é certo, a pessoa toma aquilo, não quero mais, não vou sair da igreja.
essa pessoa nunca conheceu Jesus Cristo, irmão. Não sabe nem quem é. Né? Então, quando você tem a mentalidade de quem era você, do que Jesus fez na sua vida, aonde Ele te colocou, você agora anda, irmãos, ó, digno, sabendo que tudo isso aqui é o Senhor que deu à igreja, e nós devemos honrar isso. Eu não posso me apresentar de qualquer jeito. Eu não posso ter algo contra meu irmão e vir tomar ceia do Senhor. Não, eu tenho que ir lá, me consertar, me perdoe, eu errei, eu fui errado, me perdoe, se conserte e venha se apresentar a mesa do Senhor. Muitos fazem isso errado. Não, eu estou em pecado, não vou participar. Não, irmão. Você tem que se arrepender e participar. Porque quando você diz que não vou participar porque eu estou em pecado, você não quer se arrepender. Você está dizendo, a minha justiça é maior do que a de Deus. Não, eu posso até fazer um ato, vamos dizer, bonito diante dos irmãos. Não, o irmão não participou porque o irmão está em pecado, então o irmão não quer participar da coisa dele. Mas está errado, irmão, porque você não está se arrependendo. Você não está dando o coração a Deus para se arrepender. Eu errei. Se conserta e volta. É isso que Deus quer da gente, irmão. Nós se conserta. A todo momento nós temos que estar com esse pensamento. Será que eu estou certo? Eu falei aquilo com o irmão. Será que não ofendeu o irmão? Eu vou lá procurar saber. Tem que haver essa preocupação. Se não houver essa preocupação com as coisas de Deus, irmão, então a gente vai ver as coisas de Deus como irreverência, como qualquer coisa. E aí perde o valor. Você não dá mais valor às coisas de Deus. Vai se apresentar de qualquer jeito. Então nós devemos analisar, porque a ceia foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então é algo santo, é algo de Deus, veio de Deus para você. Aqui não foi igreja, não foi fulano, não. O próprio Deus disse, faça para lembrar de mim. Faça, ao momento que vocês participam, vocês vão lembrar de mim, lembrar do amor que eu tive na sua vida, lembrar da comunhão dos irmãos, né? O que foi que Deus, o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz? Ele entregou a vida dele por nós, irmãos. Ele deu a vida dele, desceu da sua glória, do seu trono, se fez como homem, morreu naquela cruz com algo desprezível. A morte de cruz era uma morte desprezível. Era a pior morte que tinha. E os romanos fazendo de tudo para ser pior mesmo, para ser exemplo para outros. Então, ele passou por toda essa humilhação, sofreu dores incalculáveis. Se você for estudar o que Jesus sofreu naquela cruz, ninguém pode suportar não, irmãos. Ninguém tem condição de suportar aquilo que ele sofreu, não. Então, ele fez tudo isso por amor. Então, por que agora nós não vamos amar? Por que agora nós não vamos se apresentar dignos diante do Senhor? Por que eu não posso ter a preocupação de dizer, como é que está a minha vida? Eu tenho que consertar isso aqui, porque tem pessoas que estão me vendo. Eu tenho que dar um bom testemunho diante do Senhor, porque eu carrego um nome. As pessoas estão esquecendo disso. Você carrega um nome. Você não faz parte. A igreja é um complemento do que você já tem, irmãos. A igreja aqui, nós nos reunimos porque Jesus já nos deu algo. Então, a igreja é um complemento. Você se agrada de estar com seus irmãos, você se agrada de estar ouvindo a palavra de Deus, você se agrada de estar louvando, porque Deus já te deu algo. Então nós devemos ter essa mente, irmão. Eu já sou o Senhor. Eu faço parte de um povo separado. Eu faço parte de um povo que foi tirado da imundície. E Deus colocou aqui, você ficar aqui, você vai me adorar, você vai me exaltar, me glorificar. Ezequiel 36 falou que ele vai escrever na tábua do nosso coração a lei dele e vai nos fazer cumprir. Você não está aqui porque você quer, não, irmão. Você está aqui porque Deus me trouxe para aqui. Deus me arrancou da onde você estava e agora você fica aqui, escreveu a lei dele no seu coração. Por que você ama a palavra? De qualquer jeito, se fosse assim, todo mundo amava. Não, você ama a palavra porque Deus escreveu no seu coração e fez você cumprir com a palavra. Glória a Deus. É por isso que nós devemos entender, irmãos, que devemos amar a palavra. Porque essas palavras estão em nosso coração. Esse gosto de você querer ler, saber o que é isso, porque isso aqui não vem de você. Porque a sua carne quer estar longe de Deus. Sua carne não quer comunhão com Deus, não, irmãos. Ela quer estar longe, mas Deus te trouxe, tirou o seu coração de pedra, colocou um coração de carne, que é sensível a Ele. Ele nos revestiu com o seu Espírito.
Espírito. O seu Espírito está sobre nós, irmãos. Então como eu posso andar errado mais, irmãos? Não posso. Eu não tenho nada com fulano, com Bertano, não. Eu tenho um rei que eu preciso obedecer à lei dele. E esse obedecer, irmão, não é forçado. Não é forçado como muitos falam, impõe a lei e você tem que cumprir. Não, esta lei nós cumprimos com amor, com dedicação, querendo cumprir. Ele nos colocou o amor em nosso coração. Nós viemos ouvir a palavra dele e moldamos a nossa vida sobre a palavra dele por amor. Você sente satisfação em ser um crente, irmão. Você sente satisfação em ouvir a palavra de Deus e dizer, eu tenho que ser parecido com essa palavra aí, eu tenho que fazer isso na minha vida. Não é por obrigação, não. Ninguém está aqui obrigado, não. A gente está aqui, porque a gente ama aquele que nos amou. A gente ama. Ele amou-nos primeiro. Foi ele que nos amou. E agora nós retribuímos este amor em obediência, em santidade, né? em amor à igreja do Senhor. Esta é a nossa retribuição. Porque o que ele fez, como iríamos pagar? Não tem como, você não tem um tesouro, não pode pagar o que Jesus fez ali. Não tem. Então nós vamos dizer pagar o nosso louvor, a oração, a nossa vida reta diante do Senhor. Vamos se dizer pagar, que isso não vai pagar, irmãos. Não tem como. Nós sabemos também que a ceia do Senhor anuncia algo, né? Nós estamos aqui, vamos participar da mesa do Senhor, mas o propósito desta mesa é anunciar, é falar de algo. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos aqui proclamando a morte do Senhor. Até o dia que o Senhor retornar, nós estaremos proclamando. Chegará um tempo que nós não vamos mais proclamar, porque estaremos junto com Ele. Glória a Deus. Estaremos seguindo com Ele, irmãos. Então, naquele momento, não precisamos mais disso. Não precisamos mais lembrar de Cristo, porque Ele estará conosco. Mas até chegar este momento, nós temos que proclamar. Falar de, Cristo morreu, Cristo deu a vida por mim, por você, se você crer também, Cristo deu a vida por você. Então este ato que nós fazemos aqui, levantar o cálice, o pão, nós estamos proclamando. Todos nós levantamos para proclamar, falar do que Cristo fez, né? E o Senhor, neste momento, desta proclamação, deste ato que você faz, você é edificado. Você é edificado. A edificação, a igreja, todos nós somos edificados por um ato que nós fazemos, né? Reconhecemos que o Senhor deu a vida por nós, reconhecemos que o Senhor é o Filho de Deus, reconhecemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós não vamos a Deus se não for por Ele, né? Nesse momento nós caímos em si, isso é revelado a nós, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro que foi imolado para pagar os nossos pecados, né? Naquela cruz o Senhor pagou a nossa dívida. Nossa dívida está paga. Quando Ele fala está consumado, foi pago, irmãos. Nós não precisamos fazer mais nada, irmãos. Só crermos nele. Assim, se eu creio no Senhor, eu procuro andar como Ele andou, né? Não é obrigação, não. Eu creio nele, eu creio no que Ele fez na cruz por mim. Então agora eu tenho que parecer com Ele. Minha vida, meus passos têm que parecer com o Senhor, porque eu fui comprado. Ele pagou uma dívida que eu nunca iria conseguir pagar. Ele falou naquela cruz, cravou a minha dívida lá, está paga, está consumado. E agora, por amor a Ele, eu ando em uma vida digna diante dele, expressando Ele para as pessoas. Mas nós devemos entender também, irmãos, que nós podemos cair em enganos, né? Cair em erros. Somos propícios a cair em erros. Não somos super crentes, não. Caímos em erro, muitas vezes somos enganados. O Senhor disse que nos últimos tempos haverá homens, haverá mulheres que enganarão a muitos. E se Ele não abreviasse o tempo, até os escolhidos seriam enganados. Imagine o grau do que vai se acontecer, o que está acontecendo, para que até
até os escolhidos do Senhor poderiam ser enganados. Imagine o que não vai acontecer, irmãos. Imagine como esses homens, esses falsos profetas se levantarem aí, o que vão fazer de prodígios, de maravilhas, e vai poder até possível enganar aqueles que o Senhor estabeleceu a mente em Cristo. Imagine o grau de como vai ser isso. Então, é momento de a gente abrir os nossos olhos, irmãos. A gente tem que estar edificado na palavra de Deus. Porque se você tiver essas palavras, você tem uma ferramenta para combater estas coisas. Você vai julgar aquilo ali com o crivo na palavra. A palavra de Deus fala isso. E essa manifestação está na palavra. Os discípulos faziam isso. O Senhor Jesus Cristo trouxe isso. Então, se você tiver a palavra, você tem armas para lutar contra isso. Se você estiver disperso, você vai cair. Como muitos estão caindo aí, irmãos. Até aqui na nossa cidade, as pessoas estão caindo em engano, irmãos. Engano, mentira. Coisas que é da religião afro, a religião de candomblé, de umbanda, de tudo. As pessoas estão fazendo para dentro da igreja para enganar as pessoas, irmão. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Você tem que ter a palavra de Deus no seu coração para você dizer, não. Para que você não seja enganado, irmãos. Então nós sabemos que nós podemos ser enganados. Nós devemos abrir nossos olhos. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 a 34. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Mas Paulo diz, mas examine-se, abra seu olho, olhe para as coisas, analise, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos, e muitos já dormem. Porque há grande massa de pessoas que estão aí estrambelhadas, irmãos. Qualquer coisa engana. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, não querem a palavra de Deus. As pessoas não querem ali, estar estudando. Paulo chega em Bereia, prega aqueles homens, aqueles irmãos. Os irmãos vão para a palavra de Deus, ver o que se Paulo estava pregando era verdade. Eles não deixavam ser enganados assim, não. O apóstolo Paulo chegou ali em Bereia para pregar, os homens abriram a palavra, analisando, será que ele está falando a verdade? Julgando Paulo ali, para ver se Paulo estava falando a verdade. Hoje, as pessoas chegam com engano dentro da igreja, as pessoas, glória a Deus, aleluia. Não sabe nem o que é, irmão. Não sabe nem o que é. Então, se eu não tiver o fundamento da palavra, eu vou ser fraco, enfermo. Muitos já dormem. Aí Paulo diz, porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Então, se olharmos para nós, analisarmos a nossa vida, nós não seremos julgados. Porque eu procuro estar a todo momento andando nos caminhos do Senhor, eu procuro a todo momento estar mostrando Cristo para as pessoas, eu me preocupo como é que está a minha vida diante aos meus amigos. Isso tem que estar aceso em nossa mente, para que a gente não vá cair na normalidade. Que bom, que bom. Quando você vê, você está dentro da imundície. Você não vai desprezar ninguém, não vai se separar de ninguém, não, porque nós estamos no mundo, estamos todo mundo junto. Você não vai viver isolado, não. Mas irmãos, algo que tem que nos julgar diariamente, para que a gente não veja as coisas e ache tudo normal, que comece a se melar, né? E porque se julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas se insistirmos a não nos analisar, Paulo diz no 32, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, se nós não nos analisarmos, deixar indo, vai indo, o Senhor irá nos julgar. Ele irá nos chamar a atenção. Por quê? Porque Ele irá fazer isso? Para que não sejamos condenados com o mundo. Irmãos, o Senhor ama-nos. O Senhor ama com um amor tão grande que você nem imagina. Mesmo a gente andando errado,
O Senhor vem trazer a vários chicotes, porque Ele te ama, para que você volte para os caminhos dele, irmão. Glória a Deus. Porque muitas vezes somos cabeça dura. Muitas vezes achamos, não, é eu que tenho que fazer assim, acabou. Mas muitas vezes Deus não quer isso. Então Deus, vem com a vara e o chicote para nos exemplar, porque Ele é um pai que zela pelos seus filhos, para que eles não sejam julgados com o mundo, irmãos. O mundo já está julgado, irmãos. Você lê ali, em João capítulo 3, versículo 16 em diante, ele diz, que aquele que não creu já está condenado. Não tem mais chance, já está. É algo que você já está. Não, você não tem mais nada o que fazer, porque você não creu no unigênito Filho de Deus. Então nós que cremos em Cristo não vamos entrar nessa condenação. Deus não vai nos lançar nessa condenação. Mas apesar disso, se errarmos continuamente, Ele irá descer a mão. Por que Deus permitiu que o diabo entrasse na vida de Jó? Por quê? Jó tinha algo ali para ser tirado, irmãos. Jó precisava ser limpo de algo, reconhecer a Deus. Jó precisava colocar toda a sua visão em Deus. Jó precisava limpar alguma coisa. Deus sabia de tudo, por que Deus permitiu? Jó era um íntegro, reto. Deus testemunhava dele, temente a Deus, mas tinha algo ali que Deus queria tirar. Tinha que sair aquilo para ele reconhecer a Deus. Você vê lá no finalzinho que ele diz, realmente eu estava errado. Eu sou ovelha do Senhor, mas agora eu vejo. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus permitiu aquela aflição para muitos ali, dizendo, por que Deus fez isso com o homem dele, o servo dele? Quase mata o homem, matou os filhos, matou os gados, matou tudo. Por que Deus deixou isso? Para que o seu servo seja limpo. Então nós devemos entender que muitas vezes, se nós insistirmos no erro, o Senhor vai vir nos julgar. Vai vir nos exemplar, irmãos. Você não vai ser jogado no mundo com a condenação do mundo, não. Mas você vai passar por um processo para você entender que você tem que estar digno diante do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto o restante colocarei em ordem quando eu chegar. Então devemos entender, irmãos, que a ceia do Senhor pode trazer destruição, irmãos, porque quando não entendemos a ceia, o que é a ceia do Senhor, irmãos? A ceia do Senhor é amor, irmãos, é amor. Se eu não amar o meu irmão, eu estou fora disso, irmãos. Se eu não colocar minha vida diante do Senhor em amor, eu estou fora disso. Olha o que Paulo diz, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. A igreja de Corinto era uma igreja, irmãos, que Deus é mais. Uma igreja que tinha de tudo ali dentro daquela igreja. Era o filho pegando a madrasta, e a igreja vendo tudo isso deixando. Eram os irmãos que se ajuntavam para ceiar. Um ficava embriagado, outro não achava nada. Um comia, outro não comia. Havia separação naquela igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. E ali havia conflitos. Quando havia o dom de línguas, um falava, outro falava, outro... Não havia gente para interpretar, ninguém entendia nada, a igreja não era edificada. E Paulo veio chamar a atenção desses irmãos. E vocês participam da ceia desse jeito, odiando o seu irmão, desprezando o seu irmão. Vocês estão comendo condenação. Vocês não estão entendendo o que é o corpo do Senhor. Irmão, se eu tenho um dom na igreja, este dom é para a edificação da igreja. Não é para mim. Não é para mim achar, eu sou o maior pregador. Não. Se Deus me deu o discernimento da palavra, é para eu ensinar aos irmãos. Isso não é para mim. Se Deus te deu o dom de curar, o dom de profetizar, use isso para a edificação da igreja. Para que todos os irmãos possam ser edificados, porque somos um corpo em Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Aqui cada um tem um dom. Cada um Deus dá um dom, e este dom é para ser usado para a edificação da igreja. Eu tenho que me preocupar em aprender mais e mais a palavra, para poder passar para os irmãos entenderem a palavra. Não o entendimento não é só meu, não.
Eu tenho que dar isso aos irmãos. Eu tenho que matutar, eu tenho que quebrar minha mente, eu tenho que procurar livro, eu tenho que ir na internet, passe o sermão para trazer para os irmãos serem edificados. Porque isso que Deus me deu é um dom. Um dom de ler a palavra e entender o que está falando ali. Ó. Muitas vezes você lê, você não entende o que está falando. Mas ao dom que Deus me deu, eu tenho que pegar ali, esmiuçar tudo e trazer tudo miudinho aos irmãos. Glória a Deus. Eu não posso me arrogar, ser bom, ser isso. Não, irmãos. O que Deus me deu é para a igreja. Para a igreja ser edificada. Então, se Deus te deu um dom, use este dom para a sua igreja. Para edificar os irmãos. Pois às vezes tem um irmão que não sabe, não entende. Mas você sabe, você entende, você vai lá, ó. Que irmão é assim, ó. Irmão faça assim. Irmão, vamos sentar aqui e estudar nós dois. E Paulo vem exortando essa igreja, ó, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 22. Aqui Paulo diz, irmão: ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregueis para melhor, mas para pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisão entre vós. E em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro e a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que não têm? O que vos direi? Devo louvá-los? Eu não louvo, eu não vos louvo. Então Paulo, vendo aquela bagunça dentro da igreja, Paulo chama a atenção dos irmãos. O que vocês estão fazendo? Vocês estão desprezando a igreja do Senhor? Vocês não estão entendendo que a igreja é um corpo? Porque se um tem fome, o outro tem que dar de comer, você tem que dar ao seu irmão. Jesus nos fala, irmãos, ó, se o teu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer a ele. O seu inimigo. Imagine o seu irmão. Imagine o seu irmão. Eu vou chegar aqui, vou comer tudo, deixa o irmão sem comer. Oxe, que corpo é esse? Não, irmãos, eu tenho que pensar, ó, mutuamente, em toda a igreja. Se eu vou comer, os meus irmãos têm que comer primeiro do que eu. Se todo pastor tivesse esse entendimento, que ele é um servo, Deus o levantou para ser servo, irmãos. Infelizmente, muitos se acham ser, mas Deus te levantou para tu comer por último. Deus te levantou para você servir aos seus irmãos. Tem momentos que você nem vai poder comer, você tem que alimentar os seus irmãos. Se todo pastor tivesse esse entendimento do que Deus chamou para ele fazer, não seria o que nós estamos vendo hoje. Não aconteceria o que está acontecendo hoje. Eles só estão olhando para si. Então, que Deus possa dar entendimento a esses homens. Irmãos, e para a gente entender mais um pouquinho, a gente vai lá lembrar de Eli. Eli era um homem que Deus o levantou para tomar conta da casa do Senhor. Este homem tinha um trabalho a fazer. Ele era um sacerdote e ele foi chamado para organizar a casa do Senhor, para estar ali tudo na ordem, tudo certinho. Mas aconteceu algo com Eli. Ele foi deixando a normalidade chegar, foi se acostumando, os filhos desviados ele foi deixando, e isso trouxe um grande julgamento sobre Eli e toda a sua linhagem, toda a sua casa. A gente vê isso, irmão, o principal erro de Eli, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 17. Olha o que a palavra diz, ó. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles não conheciam o Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para a carne de 3 dentes,
em sua mão, ele o lançava na panela, ou no tacho, ou caldeirão, ou pote. Tudo que o gancho de carne trazia para o altar, o sacerdote tomava para si. Assim fazia em Siló a todos os israelitas que para lá iam. Também, antes de ele queimar a gordura, o servo sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá carne para o sacrifício, dá carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. E se qualquer homem se dissesse que não falem em queimar a gordura neste momento, e depois toma tu quanto desejar a tua alma, ele então responderia: não, mas tu me darás agora, senão tomá-lo-ei à força. Olha o que acontecia, irmãos. Esses homens estavam dentro do templo do Senhor, o povo trazia carne para ser sacrificada a Deus. Enquanto a carne estava sendo preparada para oferecer a Deus, os filhos de Eli vinham com um garfo de 3 pontas, metia dentro da panela, o que pudesse arrastar, ele arrastava para ele, antes de dar o sacrifício de Deus. Quando iria sacrificar algum animal vivo, este homem dizia: antes de queimar a gordura, me dá a carne para eu comer assada. E se alguém falasse que não iria dar, ele iria tomar força. Então, esses homens, irmãos, não tinham temor de Deus. Não havia temor de Deus nesses homens. Aí ele diz: e se qualquer homem dissesse que não falem em queimar a gordura neste momento, e depois toma tu quanto desejava a tua alma. Aqueles homens que estavam sacrificando diziam: peraí, deixa queimar a gordura primeiro, depois você toma o que você quiser. Eles se irritavam e diziam: se tu não me der, eu tomo a força. Agora, irmãos, algo fundamental que fala aqui, eram filhos de Belial. O que a palavra quer dizer que os filhos de Eli eram? Filhos de Belial, pessoas ímpias, perversas, sem valor ou inútil, que se opõem a Deus e vivem na desobediência e rebelião. Essas pessoas, esses homens estavam dentro do templo de Deus. Como é que você pode dizer que esses homens eram filhos de Belial? Eles foram criados ali com Eli servindo ao Senhor, mostrando tudo como é que deveria fazer. E esses homens estavam ali dentro, testemunhando tudo. E esses homens faziam isso. É algo que nós devemos abrir os olhos, irmãos, para os tempos que nós vivemos, irmãos. Há pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas não servem ao Senhor, irmãos. São homens que já estão desviados do Senhor. O Espírito de Deus não habita mais. E eles são homens de Belial. Homens que não têm valor, que rejeitam as coisas de Deus. Assim os filhos de Eli eram. Eli já muito velho. Eli já se encontrava velho. Os filhos tomaram a frente. Olha o que acontecia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo o que os filhos faziam a todo Israel, e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. E ele disse-lhe: por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre a vossa mal proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra um juiz, se um homem pecar contra outro, o juiz julgará. Mas se o homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentavam à voz do seu pai, porque o Senhor queria matá-los. Então esses homens
da grande desobediência que esses homens estavam. Pegavam no sacrifício de Deus, pegavam as mulheres que estavam na frente do tabernáculo, tinha relação com as mulheres dentro do tabernáculo, né? Coisa abominável diante de Deus. Deus já não tinha mais nada com esses homens. Eli, pelo fato de não tomar um posicionamento, Deus também veio sobre Eli. Deus começa a julgar Eli. E o que é que Deus faz? O Senhor repreende Eli. 1 Samuel capítulo 27 ao 36. E veio o homem de Deus até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, apareci eu claramente à casa do teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó. E eu o escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. E eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel, feitas pelo fogo. Por isso, chutai o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honrai a teus filhos acima de mim. Olha o que estava acontecendo. Eli deixou de repreender os filhos para fazer a vontade do filho e desprezava as coisas de Deus, para fazermos gordos como a primícia de todas as ofertas de Israel, o meu povo. Por isso o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão poucos estimados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, do teu pai, e não haverá sequer um velho em tua casa, e eu farei um inimigo na minha habitação, em toda a riqueza que Deus dará a Israel, e não haverá um velho sequer na tua casa, mas para sempre. E o teu homem a quem não cortarei o meu altar, será para consumir os teus olhos e para afligir o teu coração, e todo incremento da tua casa morrerá na flor da sua idade. E isso será um sinal para ti, que sobrevirá aos teus dias, aos teus dois filhos, sobre Ofnis e Finéias. Em um dia morrerão ambos, e eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com aquilo que está no coração e na minha mente, e para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante de mim, meu ungido, para sempre. E isso sucederá que tudo aquilo que for deixado na tua casa virá e se agachará diante dele para um pedaço de prata e um bocado de pão, e dará pão-me hobbit em um dos ofícios dos sacerdotes, para que eu possa comer um pedaço de pão. Irmãos, Deus traz julgamento sobre a casa de Eli. Por que Deus traz julgamento sobre a casa de Eli? Porque Eli desprezou, irmãos, as coisas de Deus. Eli tinha como repreender os filhos e não repreendeu. Ele deixou as coisas indo. E Deus ali levanta um servo dele e vai lá repreender o seu sacerdote. Olha o que Deus diz: que irá cortar a casa do pai
e a casa dele de diante do Senhor. Porque desprezou, irmãos. Deixou as coisas ficarem normais. Tá tudo bem, deixa lá. Vai deixando. Vai abandonando o que Deus te deu. E Deus vem e traz julgamento sobre esta casa, sobre Eli, sobre os filhos. E Deus disse que iria cortar os dois no mesmo dia. Irmãos, isso é algo para a gente abrir os nossos olhos, porque este Deus é o mesmo de hoje, irmãos. Ele não mudou, não, irmão. Deus não muda, não. Deus é imutável. Ele não muda, o que ele diz está dito. É algo que nós devemos abrir os olhos para não cair na normalidade, irmãos. Achar as coisas normais e ir deixando. E quando vê, Deus descer a mão sobre nós. É algo que nós devemos nos atentar. É meu filho, mas está errado, estou fora de você. Você não quer esse conserto, não? Você não quer se colocar diante do Senhor, não? Estou fora de você. Eu não posso, irmãos, estar junto. Eu não posso deixar o lado do filho falar mais alto. Eu não posso, porque Deus colocou algo em minha mão. Eu tenho que honrar isso. Eu não posso. Eu vou orar, eu vou pedir pela vida dele, pedir misericórdia, mas eu não posso me juntar, porque Deus te separou para algo, irmão. Glória a Deus. Eli aqui, os pais foram separados no Egito para ser sacerdotes da casa de Deus. A tribo de Levi, Eli era descendentes dele. O pai morreu, Eli assumiu o posto. Mas chegou um momento que Eli começou a ver tudo normal. É meu filho, deixa lá, meu filhinho. Não vou falar nada não. Filho, o que é isso que você está fazendo, filho? Eu estou ouvindo falar mais de você, filho. Mas não tomou posição, irmãos. Não tomou. Noé, quando o filho fez algo contra Noé, Noé amaldiçoou. Você vai servir os seus irmãos. Você vai servir os seus irmãos. Toda a sua descendência irá servir os seus irmãos. Porque o filho desprezou o pai. Eli, pelo contrário, deixou. E Deus desce a mão sobre este homem, sobre todos da sua casa, irmãos. A consumação da condenação de Eli. 1 Samuel capítulo 4, versículo 10. Aqui diz, irmão. E os filisteus lutaram, e Israel foi ferido, e eles fugiram, cada homem à sua tenda. E houve um massacre muito grande, pois Israel tombaram diante de tombaram 30.000 homens a pé. E a arca do pacto foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ófnis e Finéias, foram mortos. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, e chegou a Siló no mesmo dia, com as suas vestes rasgadas e com terra sobre sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado sobre um assento junto à beira do caminho, observando, pois o seu coração temia pela arca de Deus. E quando o homem adentrou a cidade, e ela anunciou toda a cidade o envolver em brado. E quando Eli ouviu o barulho do brado, disse: o que significa o barulho deste tumulto? E o homem entrou apressadamente e contou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam turvos, de modo que não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: eu sou aquele que saiu do exército, e hoje fugi do exército. E ele disse: o que se fez lá, filho meu? E o mensageiro respondeu, dizendo: Israel fugiu de diante dos filisteus, e também houve um grande massacre no meio do povo, e também os teus filhos, Ófni e Finéias, estão mortos, e a arca do Senhor foi tomada.
E sucedeu quando ele fez menção da arca do Senhor, que ele caiu para trás do assento, ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, e ele morreu, pois era um homem velho e pesado. E ele havia julgado Israel por 40 anos, e sua nora, a esposa de Finéias, estava com criança, próxima do parto. E quando ela ouviu a notícia de que a arca do Senhor fora tomada e que o seu sogro e seu marido estavam mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores sobreviraram. E chegando a hora da sua morte, a mulher que estava de pé junto a ela lhe disse: não temas, pois deste à luz a um filho. Porém ela não respondeu, tampouco levantou isto em conta. E ela deu ao filho o nome de Icabote, dizendo: a glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: a glória partiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Irmãos, olha o que sucedeu. Pela negligência de um homem, por um homem não tomar uma posição, irmão, Israel perde a guerra pelos filisteus. Ali 30 mil homens caem mortos. A arca do Senhor é tomada pelos filisteus, e um daqueles homens sai ali desesperado e vai contar a Israel o que aconteceu. Ali, quando toma isso, cai para trás, quebra o seu pescoço. A nora, ouvindo aquele tumulto, entra em trabalho de parto, e ali se sucede também que ela vem a óbito, tem uma criança, e antes dela morrer ela diz, coloca o nome da criança Icabote, a glória de Israel foi embora. Irmãos, quantos e quantos lugares já não tem mais a glória de Deus, irmãos? Quantos e quantos lugares a glória de Deus não se manifesta mais, irmãos? É isso que nós devemos abrir os olhos, irmãos. Como é que nós estamos caminhando, irmãos? Onde é que nós estamos frequentando, irmãos? Devemos abrir os olhos, porque muitos aí a glória de Deus não está mais, porque não tem mais reverência, irmãos. Não honra mais as coisas de Deus como se deve honrar. Trata de qualquer forma. E Deus não está nesse lugar. Veja, esse homem era negligente com seus filhos, e Deus exemplou. Deus disse: eu não estou mais com você, porque eu estou com aquele que me honra. Os que me desprezam, eu também desprezo. Então é algo que nós devemos abrir nossos olhos, irmãos, para que nós não venhamos cair em enganos, pensar que está tudo certo, tudo tranquilo, e ali a glória de Deus não está mais, irmãos. Não está mais. E aí a sucedência é o quê? É destruição, irmãos. É destruição. Então que Deus possa nos dar um entendimento, irmão. Que Deus possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar a verdade, para que a gente possa estar honrando as coisas de Deus a todo momento, irmão. A todo momento. O que nós devemos honrar é a Deus. É a Deus, irmãos. Lembre-se que você vai estar diante do trono de Deus. Lembre-se. Lembra de Jó? Um homem íntegro, reto e que teme a Deus. Que essas palavras estejam sobre o teu coração, uma pessoa íntegra, reta e teme a Deus. Deus testifique de vocês. Em nome de Jesus, amém.